Saudações, aqui é Felipe Cruzati, estamos de volta aqui no canal. Se você chegou aqui por algum motivo qualquer, buscando a moto, ou se o YouTube te sugeriu este vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, que isso faz muita diferença e você vai gostar dos vídeos e das lives que eu faço aqui. O seu like também é muito bem-vindo como pagamento por robozinho do YouTube, o que também é igualmente importante. Como eu falei no último vídeo, sempre nos primeiros instantes aqui do vídeo, eu vou pedir para vocês a doação para a campanha da Laurinha, salvealaurinha.com.br, e também tem o Instagram, @salvealaurinha. É uma criança que tem AME, uma menininha de 1 ano e pouquinho de idade, precisa muito da nossa colaboração, já que, se você não conhece, AME tipo 1 é o que ela tem. É uma doença degenerativa do sistema nervoso que atinge o sistema muscular, e com o passar dos dias a criança vai perdendo a capacidade de movimentar o corpo, não desenvolve muito bem os reflexos, a capacidade muscular realmente é afetada, ao ponto de a criança nas últimas etapas da doença, geralmente antes dos 2 anos de idade, a criança perde a capacidade de respirar, visto que o diafragma é um músculo. E isso é duro de dizer, porque a Laurinha não está passando muito bem. E a cada dia ela piora um pouquinho se ela não tomar um remédio que custa 12 milhões de reais. Não é brincadeira, esse remédio existe, tecnologia de ponta, muito caro realmente. Mas como nós não temos tempo, a Laurinha não tem tempo de esperar uma ação da justiça ou coisa parecida, nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua com qualquer valor no site do salvealaurinha.com.br. Você tem todas as informações que são necessárias para doar, e escolha o seu motivo para doar, a sua convicção, mas doe pela vida da Laurinha. Essa é a campanha aqui do canal, nós vamos falar sempre no começo dos vídeos daqui para frente. Hoje nós vamos falar de uma impressão geral como dono. Depois de 3.000 quilômetros, eu vou falar em cima da moto, porque aí eu tenho mais impressões de momento aqui para passar para vocês, inclusive, para que não esqueça nada. O vídeo de hoje é para dar um retorno para vocês, baseado até no que eu disse no último vídeo que está aí no card, sobre o motor da moto, que já é fato discutido aqui no canal. E você também pode participar das lives e nos comentários, fazendo as suas perguntas a respeito da moto sem problema nenhum. Aqui a gente fala não só de moto, mas como esse vídeo eu estou em cima dela, a gente vai aproveitar para falar sobre a ciclística em geral da moto. Ou aquela palavra que usam muito para celular, a usabilidade da moto. Ela não é uma ciclística de primeira, vamos dizer assim. Ela também é tradicional nessa questão. Ela tem o que eu posso dizer da posição de pilotagem, é uma posição de pilotagem ok. Se eu fosse escolher, eu colocaria o pedal, os pedais, né, um pouquinho mais para frente, para que o meu joelho não ficasse flexionado para trás. Se eu conseguisse ficar com os meus pés a 90 graus, os meus pés não, né? Meus joelhos, melhor dizendo, os meus joelhos flexionados em 90 graus, seria muito mais confortável. E eles estão aqui a talvez 70 graus, mais ou menos. E isso influencia um pouquinho no conforto, né? O banco, você também já sabe, eu sempre reclamo do banco, todo mundo reclama. É uma questão importante para essa moto, mas para esses trajetos mais curtos que eu estou fazendo, até 150, 200 km por dia, você leva bem, sabe? E se acostuma um pouco, para falar a verdade, já me acostumei bem mais
com o banco. Os braços, aqui na Interceptor, eu sou um pouco alto e os braços longos até, não me atrapalha tanto. Tem gente que traz um pouquinho mais para trás e para cima o guidão através de um riser, né, que são essas peças aqui que fixam na mesa. Existem algumas adaptações que você traz um pouquinho para cima e isso pode ser importante para você. Distância para o chão, eu acredito que a maioria das pessoas não vai ter dificuldade, mas eu não lembro de cabeça aqui, talvez tenha 80 centímetros do chão, mais ou menos isso. E ela é uma moto pesada, então você tem que estar preparado para isso. É bem diferente das baixas cilindradas nesse ponto. A distância entre eixo e o ângulo de casting, eles facilitam a manobra com a moto. Então, em algum outro vídeo, eu falei para vocês que eu tinha uma Twister 2002 vermelha, uma moto muito querida que eu não devia ter vendido. Eu era bem mais jovem e foi um dos erros que eu cometi na vida. A forma de pilotar a moto, a resposta dela na estrada e na cidade se assemelha muito àquela Twister minha carburada. É uma lembrança um pouco mais longínqua, mas serve de comparação para vocês. A iluminação da moto é ok. Eu quase não rodei à noite na estrada, mas fiz isso outro dia voltando. Tá ok a iluminação. Eu digo isso porque faz parte, né, de uma boa pilotagem. Querendo ou não, a sua tensão em cima da moto muda à noite e você, com uma iluminação ruim, muda um pouco a questão de ciclística também. O conforto, né, pelo menos. Aqui a posição das pernas, voltando, que eu esqueci de me falar, por isso que é bom estar em cima da moto, né? Aqui, ó, se eu colocar o que é correto, né, colocar atrás dos dedos do pé, em cima do pedal, eu fico com os joelhos aqui no tanque. Só que o tanque é um pouco estreito, né? Então isso demora um pouquinho para a gente se acostumar. Hoje eu me acostumei muito mais. No primeiro dia que eu peguei a moto, e vim de Campinas para minha cidade, eu rodei 350 quilômetros mais ou menos no primeiro dia com a moto, né? Então eu saí da concessionária, eu não dei uma voltinha com a moto, não fiz nada, eu peguei 350 quilômetros de estrada. Então o corpo não estava bem adaptado ainda a essa questão. Então era diferente, né, na CG, não fazia esse tipo de viagem inclusive, mas ela é um pouquinho mais larga e na estrada, se você deixa a perna abrir um pouco, o vento atrapalha um pouco. Então o ideal é que você fique com as pernas fechadas por causa da ciclística mesmo, elas encostando no tanque. E isso pode ser desagradável com o tempo, tá? Você tem que se acostumar também, o músculo vai se adaptando. Falando das pernas, quanto à temperatura do motor, eu estou de calça jeans, que eu aconselho vocês, pelo menos isso, quando for pilotar a moto, mesmo na cidade. E a temperatura do motor, aqui eu estou na estrada, e a temperatura do ar deve estar em torno de 24 graus, mais ou menos. Ela não incomoda. Agora, quando eu fiz algumas viagens e eu estava com temperaturas beirando os 40 graus, vamos colocar acima de 30 graus já, né? Mas eu já peguei a estrada, inclusive tem aqui no canal um vídeo com ela lá no Caminho da Roça, no antigo Caminho da Roça, com temperaturas altíssimas. Aí não tem remédio, aí o motor esquenta mais, em consequência ele expulsa mais ar quente também aqui do lado, e ele esquenta o tornozelo e um pouco da canela. Não chega a incomodar se você tiver de calça, tá? Aqui o banco, aqui ó, na junção com o tanque, um pouco mais para trás, né? Difícil mostrar para vocês. A gente sente o ar quente subindo bastante aqui, então acaba sendo também algo bastante importante nessa moto. O banco chega a esquentar um pouquinho depois de bastante tempo de estrada, tá?
assim como o tanque, aqui na parte traseira do tanque, bem perto do banco, dá para sentir ele esquentando um pouquinho. Isso deve acontecer com outras motos também, mas como não tinha experiência em outras motos maiores, vocês, se tem, coloquem aí nos comentários. E isso afeta um pouquinho a pilotagem, né? Com o tempo, se o ar estiver muito quente, você vai ter essa percepção também do banco esquentando, tá? A suspensão, eu falei um pouquinho do ângulo de caster, né, da mobilidade da moto, e a suspensão é bem superior à moto que eu tinha antes, que era a CG. Então na estrada ela tem uma boa estabilidade, principalmente pelo peso, né? Eu acredito que a inércia dela influencia bastante, mesmo quando está ventando consideravelmente, você não sofre tanto. Os pneus são relativamente largos, apesar de serem com câmera, né? Eu sempre falo errado, né? Apesar deles não serem tubeless, eles têm um bom desempenho. O pneu original, ele já mostra com 3.000 km um desgaste, principalmente na traseira, o que é natural aqui para quem pega estrada direto, né? Mas vocês vão perceber que ele é bem desenhado para essa moto. Eu não trocaria as medidas dos pneus dessa moto, tá? Já adianto para vocês. Eu posso trocar a marca, experimentar um Michelin, se existir, por exemplo, né? Mas as medidas, né, mantém a ciclística muito agradável. Não arriscaria trocar as medidas do pneu, a não ser que eu for no futuro longínquo fazer algum projeto diferenciado com essa moto, aí a gente pode brincar. Mas aqui, para usar no dia a dia, ela foi pensada assim e funciona muito bem. O que mais? Freios. Os freios, o traseiro, ele, como toda moto, ele deixa a desejar um pouquinho, mas ele serve bem. E o dianteiro, que é o que você usa para parar a moto de verdade, ele realmente é muito bom. Eu não tive problemas com o disco, com o empinamento. Algumas pessoas tiveram com essa moto, inclusive o Marcão. O meu não aconteceu, mas quando eu precisei do freio, ele respondeu bem. Não tive a oportunidade de precisar do ABS nenhuma vez, então eu acredito que ele demore um pouquinho para entrar. Eu preciso fazer esse teste para ver até que ponto o ABS não é acionado, né? Não acionou nenhuma vez comigo até hoje. O que mais? Vamos lá. Sim, os retrovisores originais eu não vou trocar, vão ficar comigo bastante tempo. Eu achei eles bastante, assim, um campo de visão interessante, né? Então não vai ser necessário trocá-los agora. E na questão de ser uma moto sem carenagem, a ciclística também é afetada em velocidades maiores. Então, dentro desse range que a gente fala nas estradas brasileiras até 120 por hora, você está tranquilo, o vento não incomoda. Acima disso, começa a incomodar lá para 130, 140. Por isso que mesmo a 120, né, 100, 120, talvez uma bolha ali na frente seja interessante. Mas isso também é questão de gosto. Para mim agora não está fazendo falta a bolha, apesar de eu querer colocar assim, mas eu não vai ser uma prioridade por enquanto, certo? Quando for fazer viagens mais longas, eu provavelmente vou mudar de ideia. Eu tenho na moto agora um baú e um CC bar, consigo amarrar algumas coisas, tenho certo espaço para isso, mas acaba que eu coloquei uma mala aqui atrás de mim, então sobrou menos espaço um pouquinho no banco para mim aqui. O banco não é tão grande como parece. Algo também que no futuro a troca do banco pode ser corrigido, porque ele tem um pouquinho de espaço lá atrás para avançar. Eu acho que é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, essas são minhas impressões. Viagens longas com essa moto, eu não aconselho tiros muito compridos num dia só. Eu fiz essa viagem para Campinas
350 km no dia já é puxado. Mas como se você estiver fazendo uma viagem, comprar essa moto e fizer uma viagem, um passeio, e você vai ficar o dia inteiro pilotando tudo, parando de vez em quando, você pode chegar ali a 500, talvez 600 km no dia, mas passar de 500, depois que você já se acostumou com a moto, é claro, passar de 500 é um pouco sofrido. Faça o seu planejamento dentro deste alcance. E em breve nós teremos viagens aqui no canal, para vocês também acompanharem essa questão. Eu espero estar ajudando aqui nos vídeos, para quem tem dúvida a respeito da moto. Pode deixar aí nos comentários, eu estou tentando responder todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. E nas lives que nós vamos fazer aqui no canal, quase diariamente, nós estamos tendo live aqui. Fique ligado aí, acione as notificações para você ficar sabendo. Vou tentar agendar inclusive a live para que vocês sejam avisados da melhor maneira possível. Chegando no final do vídeo, não esqueça de ajudar a Laurinha. Mais uma vez vou te lembrar aqui. E também vou te lembrar, é claro, de deixar sua inscrição, que é muito importante. Rumo aos 1000 inscritos, que é o que destrava as primeiras coisas aqui no YouTube. Eu conto com vocês. Se eu te ajudei em algum momento, não deixa de se inscrever. Mais um vídeo longo, que eu sou prolixo, não tem jeito, a coisa vai demorando. Eu conto com vocês nos próximos vídeos. Meu agradecimento para quem chegou até aqui. Até a próxima!